Muito boa noite e muito obrigado por assistirem estas conferências. Sugerimos que compartilhem com pessoas, com amigos, com familiares, para que essas pessoas também possam conhecer estes ensinamentos, que têm o objetivo de nos ensinar as técnicas para se chegar à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Nascer, crescer, nos envolver, envelhecer e morrer, certamente nos preocupa. E, francamente, se nós tivéssemos esse objetivo apenas, aí então a nossa vida seria inútil. Porém, felizmente, nós temos um objetivo muito nobre na nossa existência, que é nos reconectar com o nosso real ser, com o nosso ser divinal. E para isso, precisamos estudar e praticar os 4 pilares da sabedoria. Estudar e praticar os ensinamentos contidos nos 4 pilares da sabedoria. Os 4 pilares são a ciência, a arte, a psicologia e a mística. Estes pilares nos ensinam a trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência. Os 3 fatores são o nascimento espiritual, que é sexual, a morte psicológica, que é um trabalho íntimo sobre nós mesmos, fazer uma mudança interior, uma mudança real. E o terceiro fator é o sacrifício pela humanidade, que é entregar esse ensinamento a outras pessoas, de forma gratuita, respeitando o livre-arbítrio e com outros requisitos mais. E, então, este ensinamento, este curso é gratuito e está composto por 50 temas em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase. Onde se ensinam então as técnicas, os passos para se chegar ao caminho iniciático e assim nos desenvolver, cada um com a sua própria sabedoria, desenvolver a sua própria sabedoria e não apenas crer ou não crer. Nós dizemos que crer ou não crer em algo dá na mesma coisa. Nenhuma das posições altera algo em nós. Apenas somos passivos, ou cremos ou não cremos. Então isso não muda nada, não nos acrescenta nada. Meu nome é Pedro e sou instrutor deste curso. Vamos estudar hoje um pouco sobre o tema número 18, que é a tagarelice interior e a canção psicológica. A tagarelice interior é aquela conversa silenciosa que nós, quando estamos muitas vezes sozinhos, nós mantemos essa conversa. São os nossos defeitos psicológicos que trocam diálogo entre si, no nosso interior.
Então, essa tagarelice tem origem nos nossos defeitos psicológicos. Não há outro lugar, outra fonte de origem. Está nos nossos defeitos psicológicos. Então, a tagarelice interior surge daquilo que está já na nossa mente. Não é algo novo. É sobre uma pessoa, um assunto, um acontecimento. Essa tagarelice interior entra em atividade em nós. E tem origem no defeito da autossimpatia. Nós simpatizamos conosco, simpatizamos muito conosco e não aceitamos que as pessoas não simpatizem com nós. Então, isso tem origem nos nossos defeitos psicológicos, nessa nossa psique. Então, nós gostamos muito de nós e acreditamos que nós estamos no correto, estamos certinhos. E quando alguém discorda de nós, se alguém discorda de nós, nós sentimos repúdio por essa pessoa. Nós queremos que todas as pessoas aceitem a nossa ideia. E aquelas pessoas que não aceitam, nós assim já não simpatizamos com ela. Nós simpatizamos apenas com as pessoas que concordam conosco, que aceitam a nossa posição, a nossa teoria. Então, isso fortalece os nossos defeitos psicológicos. Essa conversação interior, essa crítica silenciosa que nós fazemos de outras pessoas. O que alguém fez, o que disse, o que deixou de fazer. Então, isso ocupa o nosso tempo. Nós gastamos o nosso tempo, gastamos energia e robustecemos os nossos defeitos com essa tagarelice interior. E não valorizamos as outras pessoas. Então, para trabalhar esse defeito, essa tagarelice interior, para compreender isso, nós precisamos então nos colocar no lugar da outra pessoa. Ao invés de criticar a outra pessoa, nós analisar, refletir sobre o que levou essa pessoa a praticar esse ou aquele ato. Então, nos colocar ver do ponto de vista dessa pessoa, nos colocar na sua posição e ver desde a sua posição e ver a nós, nos ver do ponto de vista dessa pessoa. Então, vamos ver que essa tagarelice está assim composta de coisas, algo é verdade, mas tem acrescentado algo que não é verdade. Se aumenta, se retira algo e se põe outro conteúdo, mais algum ingrediente. Então se omite alguma coisa e se adiciona algo
nessa nossa posição, nesse nosso conceito, nessa nossa visão. Então, cada um de nós tem uma visão de todos os assuntos, de todos os temas, de toda o mundo, a vida, enfim. E aquela pessoa que é diferente, nós criticamos. Então, cada um de nós é diferente. Não existem pessoas iguais, não existem pessoas que sejam, que pensem da mesma forma, que defendam as mesmas ideias. Cada um defende um tipo de ideia, cada um tem a sua posição. E isso é devido aos defeitos psicológicos, que não são iguais. A personalidade de cada um de nós é diferente. Os defeitos são particulares, são nossos. O defeito da outra pessoa é dela, então são diferentes, não são iguais. Então, não se combinam, entram em choque. Então, a nossa falta de reflexão, de conhecimento de nós mesmos, nos leva a crer que nós estamos corretos, que somos corretos, que somos dignos, e as outras pessoas não. Então, isso nós criticamos as outras pessoas, criticamos os demais, criticamos praticamente tudo o que outras pessoas fazem, de forma que outras pessoas pensam. Então se critica, e silenciosamente, isso acontece silenciosamente, acontece nos nossos bastidores, podemos dizer. E aparentemente nós nos apresentamos para as outras pessoas de uma forma assim diplomática, vamos dizer. E isso é da nossa personalidade, são os nossos defeitos que encobrem a nossa verdadeira posição interior, a nossa verdadeira o nosso pensamento, a nossa forma de ver aquela pessoa. Então, nós criticamos secretamente e externamente nós exteriorizamos simpatia por essa pessoa ou por essas pessoas. Então, isso gera, na verdade, uma inimizade íntima, porque o que conta, o que vale em uma relação entre pessoas é o que interiormente nós sentimos, o que nós realmente sentimos, e não a aparência. Então, isso é uma inimizade interna, uma inimizade íntima. E nós secretamente pensamos algo de uma pessoa, sobre uma pessoa, e assim, externamente, nós exteriorizamos outra posição. Somos simpáticos. Então, isso é, na verdade, uma falsidade. E tem origem nos nossos defeitos, que não temos a coragem de nos posicionar francamente e ser sincero com a pessoa. Então, nós acabamos sendo falsos. E isso tem origem nos nossos defeitos psicológicos. Então, se não se trabalha isso, se não se percebe isso, nós estamos diariamente com essa tagarelice interior, robustecendo os nossos defeitos psicológicos.
Então, a forma de trabalhar essa tagarelice é com a autoobservação. Observar o nosso interior. Refletir sobre o que temos pensado, o que pensamos sobre essa pessoa, sobre a outra, enfim. E ver de onde surge. E então eliminar esse defeito. Então, o defeito que gera, que dá origem a essa tagarelice é a autossimpatia, que nós somos simpáticos conosco. Acreditamos que nós somos corretos, somos justos, somos leais, somos sábios e não vemos a posição da outra pessoa, não valorizamos a posição da outra pessoa ou das outras pessoas. Então isso tem origem na nossa autossimpatia, que nós nos queremos muito. Nós simpatizamos conosco. E se alguém discorda de nós ficamos chateados, nos entristece. Nós nos revoltamos se alguém não simpatiza conosco. Então, nós acreditamos que somos o centro de tudo e merecemos a consideração dos demais, merecemos a simpatia dos demais, que os outros devem pensar como nós pensamos. Acreditamos que nós estamos corretos e os demais estão errados e queremos que os outros pensem como nós, que vejam as coisas como nós vemos, como nós interpretamos, como nós sentimos. Então, isso tem origem no defeito da autossimpatia. Então, aquela conversação íntima, aquela conversação secreta, tem origem nesse defeito da autossimpatia. E nós, para trabalhar isso, nós precisamos nos colocar no lugar da outra pessoa ou das outras pessoas e nos autoanalisar, fazer uma autoanálise sobre nós. Se estaremos certos sobre determinado assunto, tem fundamento essa nossa posição, onde está o fundamento? E revalorizar isso, fazendo então essa autoanálise, essa autocrítica. E nós vamos perceber que isso tem origem nos nossos defeitos. Então vamos trabalhar esses defeitos, pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito da autossimpatia, que só vê a nossa forma de pensar como correta, e os demais nós acreditamos que estão errados, estão equivocados. Então, são dois defeitos, são esses dois defeitos que nos levam a essa tagarelice interior, essa conversação interior, que reclama de outra pessoa, critica, enfim. Essa tagarelice interior, então, tem origem no nosso defeito, no defeito psicológico da autossimpatia. E isso nós devemos trabalhar. É uma
dos trabalhos, é um dos trabalhos que nós devemos fazer, é um defeito apenas. Nós temos muitos defeitos e esse da autossimpatia é apenas um. E tem ramificações, tem as suas os seus pontos, raízes, onde ele se alimenta. Então o nosso trabalho é descobrir de onde vem, descobrir de onde surge essa autossimpatia. Está baseada em quê? Qual é o fundamento dessa nossa autossimpatia? Já a canção psicológica é outro aspecto desse tema. A canção psicológica é aquela reclamação repetitiva que nós, devido a alguma coisa que alguém nos fez ou deixou de fazer, nós criamos um ressentimento, formamos esse ressentimento e carregamos isso, quem sabe por toda a vida, reclamando do que alguém fez em uma etapa da vida, alguém nos fez algo e que o problema que estamos vivendo hoje é devido a isso. Então nós carregamos essa canção psicológica, quem sabe por toda a vida. Nós podemos ter canção psicológica da nossa infância, da nossa adolescência, reclamar de que o que estou vivendo hoje, esse problema que eu estou vivendo hoje, é por causa de que fulano ou cicrano fez isso para mim lá em tal época. Alguém nos causou nós culpamos alguém pelos nossos sofrimentos. Então culpamos, sempre achamos alguém para culpar. E carregamos essa canção psicológica. E de quando em quando nós exteriorizamos essa canção a outras pessoas. Então aqueles amigos mais chegados, como se diz, onde com quem se confidencia, então sempre entra esse assunto. É como um disco que está rodando e de vez em quando passa naquela faixa. E quando chega naquela faixa, nós recordamos desse assunto, desse acontecimento e reclamamos. E cantamos essa canção para as pessoas mais assim, mais chegados, podemos dizer. Então, quando acontece qualquer coisa, nós procuramos aquela pessoa mais assim, mais chegada para confidenciar, para contar os problemas, para contar o que aconteceu, essas coisas todas. Então, essa canção psicológica tem está armazenada na nossa psique, é como uma caixa. Dentro dessa caixa está essas reclamações, essas canções, e de vez em quando nós abrimos essa caixa e também vamos acrescentando sempre mais coisas nesse arquivo. As coisas que vão acontecendo, nós vamos guardando nessa caixa e vai saturando essa caixa dentro da nossa psique. E isso robustece cada vez mais o defeito, esse da autoconsideração, que
que nós nos autoconsideramos. É a autossimpatia e a autoconsideração. É que se considera, nós nos autoconsideramos muito. E então queremos que as pessoas se comportem conosco de acordo com essa consideração. Nós reclamamos que as outras pessoas não nos consideram, porque nós nos consideramos muito. Então esse conteúdo gera então o ressentimento. Fica o ressentimento e se carrega esse ressentimento, quem sabe, por toda a vida. Então, o próprio Cristo ensina que nós devemos nos colocar de acordo com aquela pessoa que nós temos essa diferença, nos colocar de acordo com ela. E para isso é necessário que haja perdão. Nós precisamos então perdoar a outra pessoa. Se nós quisermos que nos perdoe, nós também devemos perdoar primeiro. Primeiro perdoar, para depois então querer que alguém nos perdoe. Então nos colocar de acordo com as outras pessoas. Perdoar para ser perdoado. Então essa canção psicológica também ocupa muito espaço dentro de nós e enfrasca muito percentual da nossa consciência e vai cada vez robustecendo mais e enfrascando mais e mais a consciência. Vai ficando esse defeito fica robusto, fica cascudo, podemos dizer, e duro de eliminar, duro para destruir o dia que nós quisermos eliminar, porque nós engordamos, robustecemos ele por toda a vida, por muito tempo. Então é fazer o trabalho o inverso, perdoar e não carregar essa canção psicológica por onde quer que se vá. Então, perdoar a pessoa aquilo que nós reclamamos da outra pessoa, refletir sobre isso e fazer um trabalho íntimo sobre isso e perdoar essa pessoa. Então, nós temos um documento, PDF, que nós podemos enviar àquela pessoa que se interessa, onde nós aprendemos fazer a prática do perdão, que é uma prática que se faz de forma reflexiva, onde se perdoa a outra pessoa, se pede ao Pai interno da outra pessoa que nos perdoe. E se perdoa também a outra pessoa. Se pede que o nosso Pai perdoe essa pessoa. Se ela realmente cometeu erro conosco, que o nosso Pai perdoe essa pessoa. Então, a oração do Pai Nosso, se nós formos refletir sobre a oração do Pai Nosso, ela diz sobre o perdão. Que o Pai Nosso que está no céu perdoe a outra pessoa. Então, são técnicas para nós colocar em prática no nosso interior, intimamente. E assim nos aliviar dessa carga que nós carregamos com essas reclamações, com essa canção psicológica, com isso que nós
carregamos para todo lado e está na flor da nossa psique. E onde quer que não vá, leva isso e vem à tona. Quando se encontra uma pessoa, já reclama de determinada pessoa. Se tem confiança nessa pessoa, então se reclama, se conta se chora as nossas mágoas, como se diz no popular. Então, é interessante saber de onde surge a canção psicológica e trabalhar isso no nosso interior. É isso que nós aprendemos e queremos compartilhar com as pessoas que se interessam. Para isso, nós temos um grupo no WhatsApp onde enviamos documentos e fazemos assim encontros virtuais interativos, onde nós podemos colaborar e também receber colaboração de compreensões diferentes. Nós colaboramos com a nossa compreensão e com isso também nós assimilamos compreensões diferentes. Então nós temos esse grupo no WhatsApp onde nós podemos interagir uns com os outros e ensinar e aprender uns dos outros. Então nós mediamos esse encontro. Então na descrição deste vídeo temos um link que vai então levar ao grupo no WhatsApp. Então o nosso WhatsApp é 55 Brasil, é 62 a região, e 991 92 93 55. Seis dois 991 929355. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.